vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor.
saudamos a todos que estão ligados conosco, conectados, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início agora a esse culto da terça-feira, que é um culto de doutrina, um culto de ensino, e queríamos convidar aqueles que puderem a estarmos de joelhos para clamarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus e confessamos a nossa dependência da misericórdia do Senhor. Nos abençoa pela Tua palavra, pelos louvores, em nome de Jesus. Assentados, vamos cantar o louvor Quando Buscamos. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, agora teremos a palavra do culto de hoje. E o assunto de hoje é sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos na vida da igreja. E a definição do que é anjos está na própria palavra do Senhor. Nós vamos então iniciar abrindo e lendo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículo 14, que está aqui a definição do que são os anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se nós nos voltarmos para a palavra, nós vamos ver que o ministério dos anjos sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Lá no Éden, já aparecem os querubins guardando o jardim do Éden. Abraão teve experiências com a aparição de anjos, Davi teve, Daniel e tantos outros que poderíamos citar. Nós vamos encontrar uma operação de anjos no ministério de Jesus. No livro de Atos, há várias experiências e hoje não é diferente. Os anjos, eles fazem parte do dia a dia da igreja fiel, porque como foi lido, eles são espíritos ministradores que operam e que guardam e que estão atuando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que são enviados para servir.
em favor daqueles que são os herdeiros da salvação. Quando nós olhamos para a palavra, que é a nossa base, nós vamos encontrar o que podemos chamar de três categorias de anjos. Eu acho que o importante não é nem a expressão, ou tipos de anjos. Eu acho que não tem que se prender a isso. A palavra fala de querubins, que ministram, que operam. A palavra fala também de serafins. E a palavra também fala de arcanjos. Está até aqui escrito, né? Os três tipos: querubins, serafins e arcanjos. E cada anjo, cada categoria ou cada ordem desses anjos, eles têm uma ordenação específica, eles têm características específicas da forma que eles servem, que os anjos eles estão um exemplo de obediência. Eles também são servos, servem ao Senhor. Então, por exemplo, quando nós falamos dos querubins, qual é o serviço dos querubins? A palavra querubins quer dizer aquele que guarda, aquele que protege. Por isso que os querubins eles estão muito ligados ao dia a dia da igreja, ao dia a dia do salvo. E nós vamos encontrar essa característica que está no próprio nome dele, aquele que guarda, no trabalho dos querubins. Por exemplo, quando o homem foi expulso do Éden, o Senhor colocou então ali 2 querubins para guardar o Éden, Então você já vê ali essa característica. Quando nós nos voltamos para a Arca da Aliança, os irmãos lembram? Você tinha a Arca da Aliança, pode até colocar aqui a foto se for possível. Você tinha a Arca da Aliança, está aqui, a Arca da Aliança é um exemplo. Aqui dentro ficava a tábua das leis, o maná e a vara de Arão que floresceu. E aqui 2 querubins com asas estendidas no formato de estar guardando a Arca da Aliança. Então, vejo aqui de novo, né, os querubins nessa posição de guarda, de proteger, né, de livrar. Eles 2 estão voltado para a arca e guardando, como se estivesse guardando simbolicamente ali o que estava ali dentro, abrindo as asas. Então, os querubins, como já falamos, eles têm essa finalidade de guardar o salvo, de guardar a igreja. Eles são aqueles anjos que estão comumente no dia a dia da igreja. Eu me lembro de uma irmã que ela estava com a sua filha já, uma certa idade, e ela foi atravessar a rua, a filha estava assim, distraída, e quando ela colocou o pé na rua, um braço veio e a puxou. Quando ela foi puxada, passou um carro. Ia ser um atropelamento terrível. Só que quando ela olhou para trás, não tinha ninguém. Ali, essa é a operação dos querubins, guardando a igreja, livrando. Agora, quando a palavra fala dos serafins, que aparece no texto de Isaías capítulo 6, os serafins aparecem geralmente ligados à adoração, né? E os serafins voavam com 6 asas, com 2 voavam, com 2 escondiam o rosto, porque é a figura do verdadeiro adorador. Ele adora o Senhor, ele esconde o rosto, porque ele não quer ele ser visto, mas o que está no trono que tem que ser entronizado, que tem que ser glorificado, que tem que ser contemplado. Isaías viu a visão maravilhosa, olhou para os anjos, eles esconderam o rosto. Isaías, não olha para nós, não importa a nossa face, você não precisa nos conhecer, olha para o trono, olha para aquele que está assentado no trono, porque é a ele a glória, é a ele o louvor. E com 2 asas cobriam os pés. E adoravam, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E os outros respondiam, e toda a terra está cheia da sua glória. Tinha uma voz ali, como fosse uma voz e um contracanto. Então os anjos, os serafins, aparecem ligados à adoração, a momento de glorificação ao Senhor. E
há momentos na vida da igreja e do salvo também, de adoração, em que a igreja é envolvida num momento profundo de glorificação, de às vezes também levar, né, louvores revelados à parte do Senhor. E nós vamos falar também agora dos arcanjos, né? O arcanjo, como a palavra fala do arcanjo Miguel, o arcanjo é o anjo que aparece na palavra, sempre demonstrando autoridade ou comando sobre outros anjos. Nas visões também, quando se dá visão com o arcanjo, é sempre nesse sentido, né? E, tanto que a palavra se refere aos arcanjos e ao arcanjo Miguel, melhor dizendo, como o príncipe, ou como um dos príncipes dos exércitos do Senhor. Por que príncipe? É porque eles são dados a eles tarefas envolvendo a igreja na terra, envolvendo questões estratégicas importantes, que não envolvem uma pessoa, mas uma nação, um povo, uma igreja, que envolve profecias que estão se cumprindo. Então, o Senhor, quando você dá um sonho ou uma visão de um arcanjo, é porque realmente ali está tendo uma grande batalha. E nós podemos lembrar da experiência do profeta Daniel, que por 21 dias orou, jejuou, e o anjo aparece e fala: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi respondida, foi ouvida. E eu fui enviado, mas o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia se opuseram, e o Senhor então enviou o arcanjo Miguel. Então eu consegui chegar. Então houve ali uma grande batalha e o Senhor enviou o arcanjo com comando para poder quebrar aquelas oposições e a profecia chegar para o povo do Senhor. Um ponto que é importante também falar com os irmãos é que os anjos, assim como os pastores, né, os anjos, eles têm uma ordenação, tá? É o texto bíblico dos anjos que deixaram a sua ordenação, ou seja, eles têm, assim como os pastores têm. Então, um exemplo bíblico, o anjo Gabriel. A palavra não fala se ele é um querubim, se ele é um arcanjo, não fala se ele é um serafim, a palavra não fala. Mas a palavra fala qual é a ordenação do anjo Gabriel, que é de levar boas novas a Maria, a Isabel. Em outros momentos que ele aparece, sempre você vai ver o arcanjo Gabriel, sempre você vai ver o anjo Gabriel surgindo com essa missão. Era a ordenação dele. Quando ele é chamado no céu, quando ele é enviado na terra, é porque algo vai acontecer. Algo novo vai acontecer na terra, em favor da igreja, do povo do Senhor. São profecias que vão se cumprir, são momentos que vão serem abertos da parte do Senhor. Você vai pegar, por exemplo, agora sim, o arcanjo Miguel, ele tem uma ordenação ligada a Israel. Você vai ver isso tanto no livro de Daniel, como você vai ver isso no livro de Apocalipse. Tanto que o arcanjo Miguel chega a ser chamado o príncipe de Israel. O vosso príncipe, se referindo a Israel. Ele tem essa ordenação de cuidar. E a gente vê, às vezes, né, os mistérios do Senhor, tantas guerras que Israel participou, né, o Senhor preservando Israel, mesmo nesse tempo, porque há uma profecia, a palavra está empenhada sobre aquele povo. Romanos 11, Israel será salvo. Haverá um momento em que o Senhor ainda vai se revelar novamente a Israel. E você pega as guerras de Israel, você pergunta assim, como que eles venceram essas guerras? É até difícil explicar isso belicamente, em termos de guerra, né? A guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, a guerra do dia da independência, todas essas guerras, Israel, milhões de árabes e contra alguns judeus, eles venciam as guerras, mas há uma ministração de anjos a favor de Israel, porque a palavra está ali empenhada, penhorada, e é a ordenação do arcanjo Miguel cuidar de Israel. Eu me lembro de um testemunho
Em uma revista, inclusive, israelita, de um dos soldados, em uma dessas tantas guerras contra os árabes, em que um míssil foi lançado sobre Israel, e o Israel tem um sistema antimíssil, um dos melhores do mundo. Eles têm um domo de ferro, que é um sistema de defesa de míssil, antimíssil, que é uma das grandes, né, invenções do exército de Israel. E é questão de segundos, né? O míssil estava vindo e naquele momento o sistema falhou. O sistema falhou. E eles fizeram de tudo e não conseguiram, é questão de segundos. Falhou, e como lá tudo é muito bem organizado, eles são muito preparados, já começou a acionar todo o sistema de ambulância, de hospitais, para socorrer a região, porque ia ser uma tragédia. E quem narra isso na revista é um soldado, era o soldado responsável pelo sistema de defesa antimíssil. Ele fala que quando o míssil estava vindo, bateu um vento, veio um vento veemente, um vento muito forte, e que o vento desviou aquele míssil para o mar, e caiu no mar. Eles ficaram assim em choque. Mas aí a gente vai para a palavra, né? Assim, que dos seus anjos faz vento, que dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros labareda de fogo. Nós cremos que aquele vento ali são anjos do Senhor que desviaram para preservar, para guardar Israel. Nós vamos ver que há anjos que a operação deles é na madrugada. Há anjos que operam na madrugada. É o trabalho deles. Nós vamos ver isso na experiência de Jacó. Quando o anjo chega ali com ele, e Jacó agarra o anjo fala, eu preciso ir, porque a alva, né, o dia já vai nascer, ou seja, a ordem dele era trabalhar durante a madrugada. Fala, a alva vai encerrar, vai nascer, eu tenho que ir embora. Há uma operação de anjos nas madrugadas. Por isso que muitos irmãos têm como segredo levantar, às vezes, às 3 horas da manhã para orar. Por isso que há uma igreja que faz madrugadas, porque enquanto o mundo está parado, o Senhor está trabalhando. Como diz a palavra, nunca se ouviu com os ouvidos, nunca se viu com os olhos um Deus como o nosso, que trabalha por todos que nele espera, que todos que o amam. Não dormirá o guarda de Israel, não cochilará. Aquele que te guarda não cochila. O Senhor não dorme. À noite, as ruas estão desertas, mas há anjos que operam neste horário. Agora, nós gostaríamos também de mostrar aos irmãos a foto aqui do tabernáculo. Quer dizer, na carta aos Hebreus fala que o tabernáculo era a sombra das coisas futuras, que tudo ali era profético. Tudo ali era profético. Era só uma sombra, não era o real. Era uma sombra daquilo que é real. O real está agora no Novo Testamento. Então, se nós olharmos aqui, nessa imagem aqui, juntos, onde é que estão aqui os anjos? Aqui dentro do Santo dos Santos. Não tem anjos no pátio? Não tem anjos aqui no Santo? Está no Santo dos Santos. Se você pegar agora a outra foto do tabernáculo, com isso aqui coberto, por favor, aqui tem tudo coberto. Quem estava no pátio não viam os querubins. Então, o que acontece? Quem estava no pátio, o povo estava no pátio, eles não viam os querubins de ouro, porque os querubins de ouro estavam lá dentro do Santo dos Santos, aqui ninguém via. Ou seja, os anjos aqui estavam encobertos ao povo. O que o senhor está mostrando? Estava mostrando que o ministério dos anjos estava encoberto para o povo de Israel. Você houve aparições de anjos no Velho Testamento? Houve experiência, houve pontuais. O anjo aparece a Davi, o anjo aparece a Abraão, o anjo aparece a Moisés, o anjo aparece a Ló. Teve experiências. O anjo que aparece a Isaías, mas o Espírito Santo não tinha se derramado. Alguns profetas tiveram experiência com o anjo, mas o povo não tinha. O anjo apareceu a Zacarias, era pontual. Era pontual. Mas quando Jesus brada na cruz do Calvário,
quando ele fala está consumado, e ele entrega o seu espírito, o véu rasgou de alto a baixo. Esse véu foi rasgado. E aí, quando o véu foi rasgado, o Santo dos Santos, querubim, ficou exposto. Ou seja, depois da morte de Jesus, o ministério dos anjos ia ser revelado, ia ser visível para a igreja. E hoje, que nós temos o derramar do Espírito Santo, nós temos crianças tendo visões de anjos. O Espírito do Senhor foi derramado sobre todos. Os jovens estão tendo visões de anjos. Não é mais só os profetas e os reis. Ou seja, o Senhor, ele abriu esse ministério que estava oculto, e hoje, em todas as reuniões, no culto, a coisa hoje faz parte do dia a dia da igreja. Eu tive visão com anjos, eu vi um anjo chegando, olha, eu vi que o Senhor enviava um anjo, eu vi um anjo tocando junto com os instrumentistas, olha, eu vi um anjo tocando e curando, ou seja, porque isso hoje faz parte do dia a dia da igreja. Agora, quando nós falamos de anjos e do ministério dos anjos, que é algo realmente maravilhoso, é importante dizer que alguns cuidados precisam ser tidos, ou seja, primeiro que não pode ter empolgação, não pode ter a exploração emocional disso. Olha, estou vendo agora, aqui. Não, você não pode usar o ministério dos anjos para um apelo emocional, para impressionar as pessoas. Aí do seu lado agora. Não, isso é uma coisa. Nesta obra, o Senhor, desde o início, quando o Senhor abriu essa doutrina para nós e as experiências que vieram muito temor a isso. Há alguns erros doutrinários que não podem ser cometidos em relação ao ministério dos anjos. Ao ministério dos anjos. Primeiro erro doutrinário é adorar anjo. Vamos adorar a Miguel, vamos adorar a Gabriel. O anjo do Senhor, ele não aceita adoração. Ele não aceita. Se pegarmos aí Apocalipse 22, quando João tem o arrebatamento, ele é arrebatado em espírito, e ele viu o anjo do Senhor, cheio, revestido de glória, de majestade, ele se prostrou diante do anjo, né? Apocalipse 22. Ele se prostrou diante do anjo e quis adorar o anjo. O anjo não aceitou. Está até aqui o texto. Eu, João, sou aquele que vivi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. O versículo seguinte, olha a resposta do anjo. E disse-me, olha, não faças tal, porque sou conservo teu. Ou seja, o anjo ali não aceitou a adoração. O anjo que aceitar a adoração, vamos fazer aqui uma imagem de Miguel, uma imagem de Gabriel, vamos adorar. Se aceitou a adoração, é porque é o anjo caído. O anjo não aceita. Outro erro que não pode haver em relação a anjos. Não se faz intercessão a anjos. O anjo, Miguel, Gabriel, quem for, ele não é o intermediário entre Deus e o homem. Eu vou pedir a Gabriel, eu vou pedir a Miguel. Não. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. O justo. E nós queremos encerrar nosso tempo, né? É chegado, e falar que quando, na história, né, da igreja, quando começa a haver aparições de anjos, e essas aparições se multiplicam, quando o Senhor começa a mostrar muito à igreja uma movimentação de anjos, é porque algo está para acontecer. Nós vamos ver isso claramente no nascimento de Jesus, que era uma profecia que ia marcar o fim da dispensação, o início de outra, o nascimento da igreja, o tempo da graça, o tempo dos gentios. O anjo Gabriel aparece a Maria, aparece a Zacarias, a aparição de anjos no campo para os pastores, e vai começar até, você pega o livro de Atos,
várias aparições de anjos. Por quê? Porque aquela movimentação de anjos? Porque algo importante estava para acontecer. Jesus ia nascer. No nascimento de Isaac, o Senhor enviou o anjo. Nos últimos dias, temos visto muitas aparições de anjos. Crianças, jovens, em todos os cultos, estão mostrando anjos, visões, sonho com anjos, com querubins, com arcanjos. Por quê? Algo está para acontecer. Jesus está às portas. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. Vamos cantar agora, aleluia, muitas vozes de anjos. Senhor Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem enviado os teus ministros como labaredas de fogo para cuidar daqueles que pertencem a ti e aqueles que já pertencem ao céu. E em teu nome dizemos a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo venham sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Assim chegamos ao fim deste culto. Aqueles que querem uma assistência, ao 0800. Você pode ligar para o 0800 aqui no Brasil e haverá um pastor para te atender, para orar por você, pela sua família. Aqueles que querem compartilhar alguma experiência, tem aqui na tela o QR Code, basta você ir botar o seu aparelho e você vai poder mandar uma experiência que você teve nesse culto ou em outro, alguma transmissão da Igreja Cristã Maranata. E quem é do exterior
Também agora vai aparecer aí um QR Code onde você poderá também receber assistência. Haverá pastores, pessoas agora de prontidão para orar por você, te atender, te ouvir, orar pela sua família. Assim estamos encerrados e a todos a paz do Senhor.